Olá, tudo bem? Para nossa primeira live sobre o signo de Aquário. Hoje começou, deixa eu ver se foi hoje ou se foi ontem. Ontem começou o signo de Aquário. E hoje nós estamos no primeiro grau e agora 56 minutos de Aquário, né? E nada mais aquariano do que uma novidade, né? E nós temos 6 planetas alinhados no céu. Então, para quem não me conhece, eu sou Dudy Rios, eu sou astróloga e sou psicóloga. E oi. E nessas lives que eu costumo fazer, eu tento trazer astrologia para a vida de todo mundo, né? Porque independente do signo de cada pessoa, nós temos o nosso DNA astrológico. Todos temos os 12 signos. Só que às vezes a gente só conhece o signo solar. Oi! A gente conhece só o ascendente, né? Às vezes a gente não conhece todo o nosso potencial, né? A gente não se apropria das informações a nosso respeito, e acaba não perdendo muitas oportunidades, não entendendo as coisas, né? Não conseguindo superar algumas crenças negativas ou criando novas crenças negativas, andando em círculos. Então muita coisa acontece quando a gente não se conhece. Como é que vocês estão? Como é que vocês estão se sentindo hoje que tem esse alinhamento dos 6 planetas, né? Então vamos falar um pouquinho sobre isso também, porque lá no dia 28 de fevereiro vão ter 7 planetas alinhados. Mercúrio vai entrar nessa brincadeira aí. E o que isso significa a nível astrológico? Será que significa alguma coisa? Será que é só um evento astronômico? Será que tudo que acontece no céu nos afeta? Será? O que vocês acham? Né? O que vocês acham desse dia? Porque, por exemplo, qual é uma coisa que a gente pode imaginar dizendo que tem 6 planetas alinhados? 6 planetas no mesmo signo? Não, olha só. Os planetas que estão alinhados são Marte, Júpiter, Vênus, Saturno, Netuno e Urano, tá? Temos Marte em Câncer, temos o Júpiter em Gêmeos, temos a Vênus, Saturno e Netuno em Peixes e Urano em Touro. Para você ver, né, se você não conhece seu DNA astrológico. Ó, a gente está falando em planetas e os planetas são diversos signos. Mas o nosso maior assunto hoje é Aquário. O signo do novo, né, o signo do futuro. Tanto que a gente diz que a pessoa que tem uma forte influência aquariana, a memória é zero, né? Porque ela sabe tudo do que vai acontecer, mas não tem a memória do passado nenhuma. Então, primeiro ponto, vamos começar falando sobre esses 6 planetas alinhados. Astronomia e astrologia são coisas bem diferentes, né? A nossa maneira de levantar o mapa não é uma maneira astronômica de se fazer as coisas, né? Porque a gente sabe que o centro do nosso sistema solar é o Sol. Agora, quando a gente levanta o mapa, o centro do nosso mapa somos nós. Por isso que todas as informações do mapa, né, do nosso DNA astrológico, falam da gente. Então, a gente vai ter um Sol num determinado signo, Mercúrio em outro, Vênus em outro, que cada planeta vai nos falar de uma característica nossa, uma potencialidade nossa. E quantas vezes você tem potenciais que nem imagina, ou às vezes não consegue botar em prática alguns potenciais porque não sabe a maneira correta de fazer isso. Então, quando a gente fala de 6 planetas alinhados, a gente fala de um evento astronômico. Porque se eu fosse levantar, e eu levantei o mapa de agora, né, que tem um alinhamento, pelo mapa eu não tenho nada de diferente. Mas como eu falo, né, e eu falo seguidamente, o céu é um espelho do que acontece aqui na Terra. A gente olha lá para o céu para entender o que acontece aqui. Por quê? Porque se a gente tem símbolos, né, que são os planetas, são as constelações, algumas estrelas, a gente consegue entender melhor o porquê, o como, né? A gente sai de uma linguagem puramente racional e lógica e entra numa linguagem que é muito mais ampla, que é a linguagem simbólica, para tentar entender o ser humano, se entender, entender os acontecimentos, né, gente? Porque não é fácil se entender, não é fácil entender as outras pessoas. Então, falando isso, hoje, com 6 planetas alinhados, tem alguma coisa se alinhando na vida de vocês? Ou alguma coisa precisa ser alinhada? Você precisa arrumar
porque para a gente alinhar alguma coisa, tem que ter um fio condutor, tem que ter uma direção, né? Então, você tem uma direção para alinhar os seus esforços, você tem uma direção para alinhar o seu pensamento, a forma como você organiza seu dia. Você está encontrando uma direção? Então, um alinhamento pode nos mostrar exatamente isso, que existe uma direção a ser seguida, né? Que existe um norte, né? E não é à toa que o meu método se chama método bússola astrológica. Ela te dá o norte para que você, através do seu DNA astrológico, consiga chegar nessa zona de realização, né? Ter uma vida próspera. Mas eu acho, ao meu ver, sabendo que a astrologia é diferente de astronomia, sabendo que eu tô com o mapa aqui do lado agora e pelo mapa eu não vejo nada alinhado, porque não tem nada no mesmo signo, todos os planetas não estão no mesmo signo, mas encarando o céu como um símbolo, e é isso que ele é, né? Tem alguns vídeos meus que eu explico, e aliás, para quem não sabe, eu tenho um canal no YouTube, se chama Dudy Rios, me segue lá que tem um monte de vídeos lá de astrologia. Então, eu acho que é um momento propício para vocês encontrarem um norte, encontrarem uma direção. E aí pode ser a nível profissional, pode ser a nível emocional, a nível de saúde. É aquela linha que você vai andar naquela direção e vai colocar todos os seus recursos naquela direção. Então, talvez você não tenha clareza, né? Talvez você não perceba direitinho que direção é essa, mas o dia do alinhamento vai te colocar um pouco em contato com isso. E lá em 28 de fevereiro vai ter um alinhamento de 7 planetas, o Mercúrio vai entrar. E o Mercúrio fala da nossa mente, do nosso raciocínio, da nossa forma de ter uma comunicação. Então, talvez agora você não entenda esse alinhamento, mas quando chegar lá no finalzinho de fevereiro, com certeza, botando Mercúrio dentro, que é o planeta do pensamento, da lógica, talvez fique mais claro. Mas eu acho sim que de alguma forma você fez algum movimento hoje, vai acabar fazendo hoje, amanhã, ontem, né? Nesses dias próximos do alinhamento, que vão fazer com que você concentre seus esforços em uma direção. Fazer com que vocês consigam alinhar, né, várias vertentes. Preciso de alinhar e sem direção, é muito espelhado no aquário. E tem aquário na casa 6. A casa 6 é a casa das rotinas. Então tá, vamos falar um pouquinho do signo de aquário. Então tu vê aí, a Dilma já sabe que ela não é aquariana, mas que no DNA astrológico o signo de aquário, que é o signo que ingressa agora, está na casa 6 dela. Como no método você sugere alguma atividade para esse alinhamento? Tá. Primeiro eu vou falar da atividade do alinhamento para depois entrar no signo de aquário, então. Então, assim, ó, eu acho interessante a gente poder parar para refletir um pouco na maneira como a gente está direcionando os nossos esforços. Talvez hoje você sinta uma ansiedade maior, talvez hoje você sinta uma agressividade maior, uma sensação maior de estar perdido. Por quê? Porque esse alinhamento, ele tenta te mostrar que você precisa ter um foco, ter uma direção. Então, um exercício que você pode fazer hoje é exatamente esse, perceber que área da sua vida você precisa de uma direção. Se é uma área financeira, se é uma área familiar, de saúde, afetiva, existencial. Cada vez mais eu percebo que as pessoas estão tendo que inserir um componente espiritual na vida delas, e componente espiritual não necessariamente é uma religião, pode ser uma filosofia de vida, um contato com a natureza, aprender a mexer em energia. Um componente espiritual é algo que te insere num universo maior que o universo do dia a dia, tá? Então, pega hoje, pensa numa área que você precisa de uma direção. Se você falar todas, porque na realidade quem precisa de uma direção é você, você tem que se conhecer mais, você precisa compreender os sinais, e para isso autoconhecimento, né? Entender o seu DNA astrológico é fundamental. Então, escolhe uma área da vida que você quer uma direção e fica de agora por 24 horas prestando atenção nos sinais, nas intuições, naquilo que te chama curiosidade, naquilo que você lembra, né, nas coisas que você faz, porque para a astrologia existe uma máxima que diz que no momento que você faz uma pergunta tem uma resposta. E ainda mais com um alinhamento de planetas, né? É como se apontasse, ó, para lá, e a gente ainda não está vendo.
Então é sim um bom momento para encontrar um foco, encontrar um norte, para você reunir os seus esforços e não ficar, né, se perdendo a nível de direções, de esforços, de sentimentos, porque a maior parte da energia a gente perde por conflitiva, né, por conflitos internos. Mas vamos entrar no aquário agora. Lembrando que vocês podem fazer qualquer tipo de pergunta que eu vou respondendo tranquilamente. Bom, signo de aquário. Primeiro, vamos falar só do signo, depois a gente vai ali para o DNA astrológico, que são as casas, né? O signo de aquário é o único signo do zodíaco que ele não se move, né? Ele não parte a sua ação, o seu pensamento, a maneira que ele vive dos apegos, né? Do passado, dos apegos. Ele é desapegado. Então, todo tipo de ação de movimento aquariano, ele não parte de um apego. Então, tipo, uma criança aquariana, não adianta fazer chantagem emocional com ela. Não vai funcionar. Por quê? Porque ele não parte dali. E esse é o único signo que não se move, não age, não responde ao apego para fazer as suas escolhas e fazer seus movimentos. Então, se você é aquariano, talvez muitas vezes as pessoas vão dizer assim, você é sem coração, né? Você não se apega. Mas isso é uma característica e todos nós temos o signo de aquário em alguma área do mapa. Em algum lugar do mapa, isso se não tiver um planeta em aquário, né? Você tem esse desapego. Naquela área do seu mapa, no seu DNA astrológico, que você tem o signo de aquário, ali você passa por situações disruptivas. Né? Ali nada acontece de maneira tradicional, tanto que os tsunamis são regidos por Urano, que é o planeta que rege aquário. Então, tem uma área da sua vida que as coisas não são previsíveis. Tem uma área da sua vida que tudo pode mudar a qualquer momento. E isso é natural. Agora, se a pessoa já é aquariana ou tem um ascendente em aquário, por exemplo, as rupturas, as renovações, os imprevistos são uma rotina. E ali a Dilma tinha dito que ela tem aquário na casa 6. Então, na área 6 do DNA astrológico dela, o aquário, agora que o Sol entrou em aquário, vai passar por aí, vai iluminar essa área, vai movimentar essa área, que é a área da saúde e a área do trabalho, a área das organizações, né, de como você se organiza. E se ela tem aquário na casa 6, é porque o melhor tipo de rotina para ela, o tipo de rotina que é condizente com quem ela é, tem que ser uma rotina que tenha uma certa liberdade, tem que ser uma rotina que não seja previsível, né? Ali não pode ser todo dia o mesmo horário, o mesmo ritmo, o mesmo caminho, não, é disruptivo. Sempre tem que estar se renovando, sempre tem que estar se libertando das dependências, do automático, né? E até por isso que o imprevisto, né, que é uma característica de aquário, surge muito para isso, para fazer com que as pessoas saiam do automático. Então, o signo de aquário na casa 6 fala muito disso. Então, você quer saber qual é o tipo de rotina que é melhor para mim, né? Como é que eu organizo o meu dia, minha vida, minhas coisas para que isso fique bom para mim, para que eu produza mais, para que eu fique mais feliz com isso. Tem que olhar lá no seu DNA astrológico qual é o signo que rege a casa 6. Ali, a Jaque diz que ela tem aquário na casa 11. A casa 11 é a casa dos amigos, dos grupos, das perspectivas de futuro. Então, se você sabe lá seu DNA astrológico, você sabe qual é o signo que você tem na casa 11, que é uma casa aquariana, né? Nós vamos fazer uma live sobre casa 11. Você sabe como é que você enxerga o futuro, né? Qual é a sua perspectiva de futuro? Um aquário na casa 11 vai ter medo do futuro, vai ter medo de imprevistos no futuro. Né? Um aquário na casa 11 vai fazer com que as pessoas tenham amigos totalmente diferentes, inconvencionais, de todo tipo de gente, né? Vai ser uma pessoa que vai transitar em grupos, né? Grupos que tenham assuntos humanos, né? Porque aquário rege tudo que é assunto humano. Aquário é um signo de elemento ar. Nós temos 3 signos de elemento ar. Nós temos os Gêmeos, o Libra e o Aquário. Aquário tem o nome de aquário, mas é ar, né? Já aí é a diferença dele.
E todo zodíaco tem os signos dos 4 elementos, só que cada elemento é demonstrado de uma certa forma. O ar de Aquário é o ar dos comportamentos humanos, das interações humanas, de tudo aquilo que vai de um ser humano para outro ser humano. Então, normalmente a pessoa que tem forte influência de Aquário lida com recursos humanos, ou lida com grupos de pessoas, ou faz treinamento para pessoas, ela lida muito com valores humanos, né? E o maior valor do signo de Aquário é a amizade. Então, às vezes as pessoas dizem assim: ah, aquariano não tem sentimentos. Não, ele tem um amor que aceita tudo, o amor da amizade. A gente diz que o amor aquariano é o amor de monge budista, né? Ele é totalmente desapegado, né? Ele não exige, né? Não cede à chantagem. Ele ama, ele aceita a pessoa do jeito que ela é, né? Não espera nada em troca. Ele se relaciona com as pessoas porque gosta delas, né? Então, não tem isso da expectativa, não tem isso da troca, né? Então, o aquário tem esse desapego. Então, em algum lugar do seu mapa, você tem o signo de Aquário. Às vezes você tem um planeta, por exemplo, eu tenho a Lua em Aquário, né? O que quer dizer eu ter uma Lua em Aquário? Quer dizer que, por exemplo, a Lua rege o estômago. O meu estômago é aquariano, e é bem isso. Eu sou o tipo da pessoa que não sou muito constante a nível de comida, eu não tenho hora para comer. Às vezes eu gosto de comer uma coisa, outro dia eu não gosto, daqui a pouco eu quero, daqui a pouco eu não quero. Eu sou totalmente imprevisível a nível de comida, né? E a nível de horários de comer. A Lua também rege as nossas rotinas diárias, né? Aquilo que você faz que faz tu te sentir seguro. Então, o que você pode fazer que vai te fazer sentir segura ou seguro? O signo lunar lá no seu DNA astrológico vai te mostrar. E como eu tenho uma lua em aquário, me sinto ótimo se eu sou independente, se eu faço as coisas do meu jeito, no meu tempo, né, sem ter ninguém me dizendo o que fazer. Também é isso. Então, o signo de aquário é o signo do novo, é o signo do futuro, é o signo das tecnologias, é o signo da quebra das tradições, né? É o signo do não preconceito, é o signo da originalidade, da diferença, tanto que todo aquariano tem a sensação que nasceu na época errada, no planeta errado, tá tudo errado, porque ele se sente diferente. E Aquário é o signo da diferença. Em algum lugar, em alguma área da sua vida, você se sente diferente. Você se sente não pertencente. Você sente que não tem um lugar ali onde você se encaixe. Isso é aquariano. E aí, pessoal, alguma dúvida sobre o período, sobre o signo? Tá, Dudy? Então, nesse período aquariano, eu não sou aquário. Eu não sei meu DNA astrológico. Eu não sei onde eu tenho aquário no meu mapa. O que eu posso fazer? Bom, uma coisa que você pode fazer é nesses sites de mapas gratuitos e descobrir que área da sua vida é regida por aquário. Isso já vai te ajudar muito, porque além dessa área ser mais afetada agora, você sabe que nessa área as coisas acontecem de maneira disruptiva, inesperada. Ali o novo surge na sua vida. Eu quero algo novo. É naquela área da sua vida que é a porta de entrada do novo. Ali a Dilma. A Dilma tem um aquário na casa 6. Então, através da saúde, através das rotinas do dia a dia, através das rotinas de trabalho, ela tem a oportunidade do novo se inserir na vida dela. Lua em aquário como você, quais comportamentos e melhor direção? Que direção, Jaque? Quais comportamentos? Comportamento da lua aquariana. Tá, é que a lua, ela fala muito da nossa reação instintiva, né? A lua, a gente tem 3 tipos de mentes. Lembra, pessoal, que eu falei que eu tenho um canal lá no YouTube, que é o Dudy Rios, e lá no meu canal do YouTube, Dudy Rios, tem um monte de vídeos de astrologia, tá? Como agir a lua aquariana, tá? Então, como eu falei pra vocês, o signo da lua, volta, a gente tem 3 tipos de mentes. A mente instintiva, aquela que reagiu, a mente racional,
Tá, o que eu vou fazer com isso? E a mente intuitiva, aquela que tem os insights, aquilo que se conecta com conceitos, né, com ideias. A lua é a mente instintiva, é aquela mente que a gente desenvolve quando é criança. Então, a gente desenvolve uma mente antes de desenvolver o raciocínio. Como assim, Dude? Sim, porque é uma mente instintiva. É como se fosse o instinto dos animais, né? A gente tem uma mente, um agir instintivo. Então, então esse tipo de mente a gente carrega a vida inteira. Então, se eu tenho uma lua em aquário, a minha primeira reação vai ser uma reação aquariana, né? Do tipo, me desligar, cortar, me afastar, né? É a primeira reação que a gente tem. Depois eu vou para a minha reação de Mercúrio. Eu tenho Mercúrio em Áries, tá? Pensa rápido, para saber o que vai agir. E depois eu tenho um Urano em Libra, que vai me conectar a uma verdade maior sobre isso, a um conceito maior sobre isso, que eu tenho um Urano em Libra. Então, a gente tem esses 3 tipos de mentes, né? Então, se você se você sabe no seu DNA astrológico qual é o signo dessa lua, você sabe qual é a sua reação instintiva, aquela primeira. Tem gente que não consegue controlar, tem gente que segura, né? Pensa, respira, aquela coisa, pensa, respira, conta até 10. É a mente instintiva agindo. E aí, e se você souber o signo da sua mente instintiva, você sabe quando ela está agindo e fica mais fácil você não se deixar levar por ela. E se você sabe a lua dos outros, você sabe como é que é o instinto de reação do outro. E se você sabe a lua das crianças, a criança responde ao signo lunar muito mais do que o signo solar até os 7 anos, porque ela ainda não começou a desenvolver o raciocínio. Ó, já tá craque, ó, casa 10, meio do céu, não é só casa meio do céu. Então, gente, meus cachorros latindo. Então, o meio do céu é o ponto mais alto do mapa. Meio do céu, casa 10. Eu falei sobre casa 10 na última live. Tá aqui no Instagram, né, casa 10, que era a casa de Capricórnio. E aí, na casa 10, eu falei sobre o lugar mais alto do mapa, aquilo que a gente conquista e realiza, né? O lugar que a gente consegue a nível de sociedade. Um aquário na casa 10 faz com que a pessoa se destaque pela diferença, pela originalidade, né? Se destaque lidando com conceitos, ó, arquitetura aí, com conceitos, com tecnologias, com pessoas, né? Então ela chega num patamar da vida dela que ela é a diferença, né? Então ela vai subindo a montanha de Capricórnio dela, que é para chegar lá no meio do céu, e quando ela chega lá, ela construiu o lugar de diferença, né? Então o meio do céu aquariano é o meio do céu da pessoa que deve na vida se tornar independente, deve aceitar ser diferente dos outros e tudo certo, deve querer ser diferente de todo mundo e vai levar diferença para o mundo, né? Olha que legal. Estamos no início do ano, preciso de quebrar muitas limitações para poder enfrentar o ano. Bom, ali tu já sabe, ó, falei ó, sobre o alinhamento dos 6 planetas, é foda. Não, o alinhamento não, o que a Rose disse, astrologia é foda. O alinhamento dos 6 planetas pode estar te indicando uma direção. Então, Dilma, você já percebeu que a direção é quebrar muitas limitações para enfrentar o ano. Então, começa a perceber qual a primeira limitação que você quebrar. Porque assim, quando você muda um comportamento, você acaba mudando muito mais do que um comportamento. Se você começa a quebrar algumas limitações, outras instantaneamente vão caindo por terra. Então, o mais difícil é começar. Depois que você começa a quebrar, a coisa vai automática, né? O esforço é bem menor. E Virgem em Plutão, Virgem na 10 tem salvação? Ah, tá, né? Nós estamos falando de Aquário, casa 10 tem na live anterior, eu também tenho um Plutão em Virgem na casa 10. Muitas vezes as pessoas têm uma visão fatalista da astrologia, né? Não é o caso ali, mas tem, né? Deve ter muita gente falando que esse alinhamento dos 6 planetas, e lembrando que dia 28 de fevereiro tem alinhamento de 7,
é um sinal do fim do mundo. Sempre tem, né? Sempre tem uma teoria da conspiração, né? Dizendo que alguma coisa vai dar errado e muito errado e vai causar uma coisa horrorosa. Por quê, gente? Aí eu vou dar uma explicação para vocês. Cada era, né? Cada 100 anos, e aí vamos tirar um pouquinho o lado astrológico para entrar no lado psicológico, é regido por uma doença emocional. Então, a sociedade ela caminha para uma doença a cada mais ou menos 100 anos, né? Então, a gente saiu da era da depressão e agora a ansiedade, né? A gente está indo para a era, não é da ansiedade, é da paranoia. Tudo isso começou quando a gente começou a instalar câmeras nos lugares, câmeras em casa, câmeras na praça, na rua, quando a gente começou a usar meios mais virtuais, que todo mundo sabe onde a gente está, onde é que a gente movimentou o dinheiro. Então, essa ideia da informação mais acessível a todos está levando a 100 anos, já está, né, acontecendo, a uma era da paranoia. Então, é a doença do século. Antes era a depressão e agora é a paranoia. Então, cuidado com as informações. As coisas são normais, sabe? Às vezes a gente tem a sensação que tudo é muito, é demais, mas não. E a gente tem essa sensação porque a gente está em constante influência de um excesso de informações. Então, não é porque você pode ter muita informação que ela vai ser útil. Usa um filtro. É que nem comida. Você vai num buffet, né? Se você pudesse, você comeria tudo. Mas você sabe que não dá. Então, você escolhe. Então, a vida e as informações são da mesma forma. Não dá para saber de tudo. Não dá para estar atento a tudo, porque é demais, né? Você tem que processar tudo isso. Então, informações necessárias, nem todo tipo de informação. Não fica alimentando a sua mente, porque lembra, a doença do século é a paranoia. Tá bom? Mais dúvida, gente? Quebrei várias ontem e hoje. Então tá, ótimo, né? Coisa bem aquariana e quebrar tudo, né? O aquário, ele tá muito vinculado à Revolução Francesa, né? Liberdade, igualdade, fraternidade. É um símbolo aquariano, a Revolução Francesa. O signo de aquário, ele é simbolizado por duas ondinhas que simbolizam as ondas, né? As ondas magnéticas, as ondas elétricas, né? A eletricidade é alguma coisa aquariana. E uma característica aquariana da pessoa que tem muita influência de aquário é os olhos. Independente da cor dos olhos, parece que eles são de vidro. E os cílios bem espessos, sabe? Então, assim, não vale os cílios grudados, né? Então, essa moda dos cílios cheios é uma moda aquariana. Porque o aquário, ele rege a terceira visão, né? Ele rege essa região aqui. E no corpo, o signo de aquário, ele fala das vertigens, da ansiedade, das tonturas, né? De tudo aquilo que te tira, né, do ar. O desmaio é uma coisa aquariana, né? As disfunções, né? Aquela coisa que não funciona como deveria funcionar. Então, toda essa quebra é aquariana, tá? Então, em algum lugar da sua vida isso acontece com frequência e é normal, tá? Acaba por limitar as nossas capacidades, tanta informação. Verdade, no fim, eu falei na outra live um negócio que eu achei o máximo, que eu vou repetir várias vezes porque eu achei o máximo, que era a diferença entre conhecimento e sabedoria. Conhecimento é saber que tomate é fruta. Sabedoria é não colocar o tomate na salada de fruta. Então, gente, assim, ó, o conhecimento, a gente tem muito acesso, que bom, né? Mas também não tem filtro, que ruim, né? Porque além de você ter acesso a muito conhecimento que não é verdadeiro, que não é confiável, você não pode se aprofundar nisso. A gente, pelo fato da gente poder ter acesso a muita coisa, isso não quer dizer que vai fazer diferença na sua vida, né? Então, é importante você pensar, você escolher, você não tá perdendo nada se deixar algumas coisas passarem. Sabe por que é tão difícil fazer escolhas? Sabe? Vocês têm facilidade ou dificuldade de fazer escolhas? Me conta aí. A dificuldade de fazer escolhas é porque, a partir do momento que a gente escolhe uma coisa,
a gente sabe que está perdendo algo. Porque é impossível a gente conseguir uma escolha, escolher uma coisa que só tenha coisas boas. Todo tipo de escolhas que a gente faz tem a parte boa e a parte ruim, né? Eu sempre digo assim, tá na dúvida, escolhe o que se aconteceu pior, o que tu aguenta. Por quê? Porque é ruim escolher porque tu sabe que tu escolheu uma coisa boa, que tem uma coisa ruim. Aí tu deixou uma coisa ruim, mas que tem uma coisa boa. Então, essa angústia de deixar algo que tu sabe que seria bom também é que torna difícil a gente fazer escolhas. Mas a partir do momento que você faz uma escolha, você sai de uma angústia. Por quê? Porque você escolheu, então aquilo se torna real. E nada mais limitante que a realidade. A realidade nos coloca, né, numa situação sempre com vários limites, né? A imaginação é limitada, a realidade ela tem os limites, né? Certo, gente? Mais dúvidas? Então, ingressando no período aquariano, tá? A nível de período, né? O que significa? É o período da gente se permitir ao novo, é o período da gente quebrar rotinas, é o período da gente valorizar a nossa diferença, é o período de exercitar a independência, é o período de olhar para a própria individualidade, de passar por cima de preconceitos, é de lutar pelos direitos humanos, é a parte de lutar pela igualdade, fraternidade, né? É o momento de buscar paz com as pessoas, a paz com as diferenças, né? Então, por que se relacionar é tão complicado? Porque a gente tem que lidar com a diferença, né? Então, muitas vezes as pessoas têm uma relação, ela é maravilhosa, depois vira um problemão. Por quê? Porque as pessoas aprenderam a conviver com as semelhanças, aprenderam a conviver com aquilo que elas têm de parecido. Mas quando tem aquilo que não é parecido, que é diferente, como é que faz? Né? Como é que encontra esse ponto de equilíbrio? Então, se relacionar é complicado, porque a gente tem que lidar com a diferença e não 100% com o igual, né? Então, isso é difícil. Dúvida, gente? Lembrando que eu faço sempre 3 lives do signo, uma falando do signo, que é hoje, a próxima é como se relacionar com o aquariano, e a outra é sobre a casa 11, do DNA astrológico. Então, enquanto vocês mandam ali as perguntas, lembra, gente, que eu tenho meu método Bússola Astrológica, que no método eu te forneço o DNA astrológico, você faz o processo do método de chegar à sua melhor versão, de viver na sua zona de realização. Lembra que eu tenho um canal lá no YouTube do De Rios, que tem um monte de vídeos. Eu sempre esqueço de divulgar as coisas, né? Então, se você quiser me seguir, compartilhar, falar para as pessoas seguir, eu agradeço muito. Tem agenda astrológica, agenda do Bússola Astrológica, que é gratuita, tá? Então, se você ainda não tem, e não é uma agenda de dia, é uma agenda astrológica, é uma agenda que te ajuda a entender os sinais. Se você quiser, pode ir lá no meu site, no duderios.com.br, que tá lá, é só você se cadastrar que recebe ela gratuitamente. Se não, tem um link aqui na bio, né, que é da agenda Bússola Astrológica, que é para você começar a ter essa interação com essa linguagem de entender os sinais. Se você já tem a agenda e quer se aprofundar levando isso para você, ingressa no método, né? No meu MBA, eu digo, meu método Bússola Astrológica. Lembrando, pessoal, do método que semana que vem tem a mentoria, tá? Vai ser quinta-feira, mas aí já que avisa todo mundo, lembra de mandar as perguntas, ou se quiser aparecer na hora da mentoria, né? Aparece, mas não é nesse Instagram, é no outro, você sabe, né? O Instagram dos alunos. Mais dúvidas, gente? Dúvidas, perguntas sobre aquário, sobre o alinhamento, sobre janeiro, sobre, sei lá, o que eu tô tomando, é café. Pessoal, se vocês quiserem também me ajudar, compartilhando a live para as pessoas que gostam de astrologia, para os seus amigos aquarianos, para aqueles que convivem com os aquarianos, para aqueles que queriam ter nascido aquarianos, é bem legal, porque é o momento deles, né? É o momento do aquariano mostrar a sua diferença. Tá bom? Então, sem perguntas, sem dúvidas, prontos para ingressar no período do novo, prontos para aproveitar esse alinhamento, percebendo o que você tem que ter um foco, né? Qual é o norte que você vai seguir para alinhar
as suas coisas. Não se preocupa se ainda não conseguir encontrar, porque lá no dia 28 de dezembro o Mercúrio ingressa no alinhamento, vai ter um alinhamento de 7 planetas, aí fica mais fácil de entender. Vamos estar aberto agora um novo, sem medo de fazer coisas novas, sem medo dos imprevistos, sem medo das coisas disruptivas. Vamos quebrar umas regras, né, que nos levam para um lugar ruim. As regras boas têm que ficar, porque o aquariano ele quebra a regra que é ineficiente, tá? Ele não quebra qualquer regra, ele quebra uma regra que estagna, né? Aquilo que não te ajuda a crescer, não te ajuda a evoluir. Então é hora de deixar para trás aquilo que não te leva para frente, né? É um momento bem aquariano. Tá bom? Certo? Falei para Rose. Falei para Rose, porque ela que falou primeiro, né? Então tá. Beijo então, agradeço a presença de todo mundo. Manda as perguntas. Quem tá no método, manda as dúvidas ou aparece na live que vai ser semana que vem, quinta que vem, para a gente conseguir realmente andar nesse processo e se transformar, né? Se transformar na sua melhor versão, viver na zona de realização e que a prosperidade bata na nossa porta e entre e fique dentro, né? Que não vai embora. Tá bom? Beijo, obrigada.